Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à entrevista do fantástico, sensacional Daniel Freitas. Lembrando, claro, que o PokerCast é trazido a você pela Bodog, pela Suprema Poker, pela Pay for Fun e pela SX Poker. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast@gruposuperpoker.com.br, Instagram e Twitter, @guicalil e @lanzamaia. Nosso telefone é 31 975 18 9609 para você mandar o seu áudio e a gente poder tocá-lo aqui no PokerCast ou para entrar no nosso grupão. E claro que nós vamos para a notícia, mas não sem antes falar da Bodog. E sempre está rolando na Bodog a série Free Rolling. Milhares jogaram de graça e ganharam de verdade. Já foram mais de $500 mil distribuídos em 2.800 torneios desde 2020. Então fique ligadaço, porque no mês de março o Free Rolling continua entregando um monte de prêmios. Tem altos bains grátis com torneios todos os dias. Tem o Free 100 de Pot Limit Omaha todo dia, tem o Free 150, Super Stack todos os dias, sábados tem o Free 500 e uma vez por mês, lá no final do mês, tem $10 mil garantidos no Play Free 10 mil. Boa! Iniciando nossa sessão de notícias, e deu Brasil no LAPT. Deu Brasil no Main Event do LAPT e nos paralelos, Lanzinha, um evento com muita cara de Latin American Poker Tour mesmo, né? Basta dizer que na nossa mesa final a gente tinha a maioria de brasileiros, claro, mas tínhamos 2 atletas colombianos, tínhamos um jogador uruguaio e tínhamos também um jogador argentino, e todos os dias de transmissão foram assim, com muita gente de fora, né? Claro, né? O PokerStars classifica um monte de gente por satélite e muita gente vem, né? O Rio de Janeiro é demais, então como não se apaixonar com aquela cidade? Quem não quer ir para o Rio jogar torneio? 557 entradas, a premiação garantida foi R$1.250.000, ela foi explodida, né? Chegou quase a 3,5 milhões a premiação completa, e a cravada veio para o Brasil. Anthony Barranqueiros, professor Marcelo Lanza. Fenômeno, hein? E parece que ele simplesmente destruiu a mesa final, né? Cara, a performance foi inacreditável, né? Claro que ele teve ajuda quando ele precisou ali, contou com o baralho, com muita tranquilidade, teve eliminação dupla, teve de tudo, mas foi demais, cara. O brilho do Barranqueiros, que entrou chip leader e dominou a mesa final, foi gigante. Na segunda colocação ficou Jorge Ramedia, do Uruguai, perdoe meu espanhol. O Barranqueiros levou R$650 mil, o Jorge ganhou 410, e presença feminina na terceira colocação lá no pódio, Glória Molina, da Colômbia, ficou com R$293 mil. O Luiz Farinhas, do Brasil, ficou com a quarta colocação e, cara, foi demais. O evento foi muito bonito, foi tudo muito legal. A transmissão foi divertidíssima. Trabalhar ao ldo do querido Felipe Fio é sempre um prazer extraordinário. E a lista de atletas brasileiros que puxou o título foi bizarra, né, cara? Os mesmos nomes de sempre. O Wallace Marçal, nosso amigo de Divinópolis, é especialista em torneios heads up, desses torneios do PokerStars, mas dessa vez cravou o R$1.000 Turbo, evento número 6. Fernando Araújo venceu o Turbo Bounty, Aldo Dias ganhou o Omaha, Single Day de 20k heads up do Samba, Lucas Rocha e Kelvin Kerber. Celso Sirtoli, que disputou o ranking do BSOP ano passado inteiro, puxa o Deep Stack PKO. Bruno De Simone, Six Max Mystery KO. O High Roller Progressive Knockout teve heads up brasileiro também, Daniel Aziz e Rafa Moraes. E o High Roller de entrada de R$25 mil, entrevistado do PokerCast, Thiago Camilo, piloto e craque de pôquer, Marcelo Lanza. A gente tinha pedido para acabar com a maré de argentinos e uruguaios, especialmente argentinos, puxando todos os títulos. E o que veio de vitória brasileira não foi brincadeira, inclusive no evento principal e nos maiores. Missão dada é missão cumprida, né? Exatamente. A brasileirada voltou para o segundo turno do LAPT deitando o cabelo. Fizeram barba, cabelo e bigode na gringaiada e trouxeram
tipo, amassaram a turma. Justo, né? Na verdade, deu a lógica, mas a gente já viu não dar a lógica, né? No último BSOP no Rio, acabou sendo vitória uruguaia. A gente lembra que o heads up desse main event, mais uma vez, foi Brasil e Uruguai. Naquela ocasião em que Francisco Benítez foi campeão do BSOP, o pessoal tinha falado a respeito de mais um Maracanatson, de uma vitória uruguaia no Rio de Janeiro, mas dessa vez o Anthony Barranqueiros não deixou o Jorge chegar nem perto. Ele entrou no heads up com uma vantagem gigante e só segurou Marcelo Lanza, cheio de estilo, garbo e elegância. Parabéns ao Anthony Barranqueiros. Parabéns. Menino gente fina, né? Menino que já chegou cravando tudo. Desde que ele começou, ele chegou cravando tudo. E ele joga o jogo, né, bicho? Ele joga o jogo. Além de ser uma simpatia. Lanzinha, o legal, cara, é ver a família inteira, né? A avó do Anthony Barranqueiros. A avó dele desce o braço no joguinho, rapaz. Cara, é demais. Ele faz uma reta final, cara. Se eu tô numa reta final de um torneio gigante, o que eu quero? O que eu posso desejar de melhor lá? Eu vou estar desejando que você esteja perto, que os amigos todos estejam. Se eu estiver lá em Las Vegas, eu vou querer que meu querido Breno Campelo esteja lá torcendo pra mim. Cara, no caso dele, ele tem a família torcendo. É muito fantástico, é muito incrível, muito especial. E o Randall Mob dele já tinha $234 mil em ganhos, 235, arredondando o Lanzinho. E observa só, campeão de BSOP, campeão de CPH, campeão de High Roller de BSOP, ou seja, o rapaz é cravador, Lanzinha. Não treme na decisão não, cara, e ser cravador é sensacional. Muito bom, muito bom. E Lanzinha, eu não podia não colocar essa notícia aqui, ela te diz respeito de várias formas. O campeão do CBLOL, Goku, se aposenta para se dedicar ao pôquer. O jogador Bruno Miyaguchi, ele tem 26 anos de idade, e avisou quando da aposentadoria que vai se dedicar ao poker. Eu sei que temos um problema, né? Porque a gente tem 2 Gokus então jogando online, ele e o senhor, que adora esse nick. E eu aproveitei, cara. Tive lá com o Barbosa lá do time, do meu time, o Royal Five, perguntei pra ele, ele falou, cara, olha, eu nem acho ele tão novo assim, não. Na hora que eu fui ver, o cara tinha 26 anos de idade. Achei sensacional, cara. E o senhor manja de LoL? Cara, manjo, mas eu prefiro Dota. Mas eu manjo de LoL. Mas eu sou da turma do Dota, não do LoL. Mas é um joguinho divertido. Mas é isso, né, Gui? 26 anos já tá aposentando, né? É o que tudo indica de uma carreira de campeão brasileiro e tudo mais, né? E o que dá pra fazer pra ele é GL, patrão. Seja bem-vindo. E a turma vai querer te apertar aqui, então vem com sangue no olho. É um cara que definitivamente não tem problema pra tomar decisão difícil em momento de pressão, né, Lanzinha? Não tem, e é uma turma que está acostumada a treinar muito, né? Isso ajuda muito a essa turma que foi entrar no poker a se dedicar a estudos, né? São pessoas que têm rituais de treinamento grandes, porque para você competir em qualquer competição de esportes, em qualquer competição do mundo, né? Mas no caso específico nós estamos falando dos esportes, em alto nível, o grau de detalhe e de treinamento é absurdo, né? De exigência é absurda, então pode saber que vai ser mais um daqueles que vai meter a cara nos livros. Lanzinha, e para a nossa última notícia, tá rolando o CPH e claro, né, transmissões estão chegando rapidinho, então transmitiremos a final desse torneio fantástico na segunda, na terça e quarta que vem tem uma transmissão especial, então fique ligado, fique ligada, você espectador e espectadora de pôquer. A gente fica claro com a palavra da Pay for Fun, que é a sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago. As finais dos estaduais estão chegando aí. Se você quer mandar bala nos sites de aposta, claro, a melhor forma de botar dinheiro no site de aposta, botar dinheiro no site de pôquer, tirar de um, mandar para o outro, mandar para o cartão de crédito pré-pago é a Pay for Fun.
e baixando pelo link do nosso programa, tá aí na descrição do programa, tanto no YouTube quanto em qualquer lugar que você estiver ouvindo, você ajuda o PokerCast a ir cada vez mais longe. A Pay for Fun, claro, estará na Gaming Insights no Rio de Janeiro, 23 e 24 de março, e vamos para a entrevista de Daniel Freitas, tetracampeão paulista e vice-campeão na GG, para $500 mil. E chegamos à nossa entrevista. Com grande satisfação e um grande sorriso, recebo aqui o querido Daniel Freitas. Daniel Freitas, que eu já tive o prazer de passar muito mais horas narrando do que conversando com ele. A gente se encontrou pouco no mundo real. Daniel, que honra te receber aqui no PokerCast. Poxa, Gui, a honra é minha, sou ouvinte assíduo, tantas feras que passam por aí, me sinto até lisonjeado, assim, pelo convite. Obrigado. Não tem que agradecer, eu que agradeço a presença e a disponibilidade 24 horas depois de você fazer história no poker, e não que não tivesse feito, né? Tetracampeão paulista, o único jogador que alcançou tal marca, e também vice-campeão ontem do GG Masters Overlay Edition. Claro que nós vamos falar sobre isso tudo, mas evidentemente a gente começa com aquela clássica pergunta: quem que é o Daniel? Eu não vou nem perguntar antes do poker, Daniel, você já está ali de uma idade aproximada da minha e tal, eu quero perguntar quem que é o Daniel fora do poker. O Daniel é um belo-horizontino, filhos de mineiros ali do Triângulo Mineiro, apaixonado pelo Atlético Mineiro, mesmo morando hoje há 20 anos em São Paulo, pai do Gustavo, da Gabriela, da Giovana, marido da Cris, formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Uberlândia, e quem vem trabalhando aí em TI há uns 30 anos e de uma forma relativamente regular, jogando poker recreativo e tentando dar trabalho aí para os profissionais. Daniel, não é de tudo uma novidade a gente estar com alguém da ciência da computação que se encantou com o poker, que se apaixonou com o poker. Muita gente, inclusive, do começo do poker vinha da ciência da computação. Você consegue ver uma relação entre a sua profissão original e o gosto por poker? Cara, eu acho que eu já gostava. Talvez a gente fale um pouco daqui a pouco. Eu já conheci o poker antes da faculdade, mas, cara, eu sempre gostei de matemática. Na ciência da computação, a gente tem 4 cadeiras de lógica, e que tem absolutamente tudo a ver, cara. Até mais do que a matemática, que é uma parte importante aí do poker. Eu acho que sim. Não sei o que puxa o que, mas com certeza tem uma correlação. Perfeito. Daniel, e o Daniel da ciência da computação, ele tem ali o poker como hobby, com tetracampeonato paulista. Conta pra mim como que o poker entra na sua vida. Bom, eu tenho recordações remotas do meu pai jogando um home game de poker fechado, né, que hoje se chama de Five Card Draw, e eu sapeando ali, garoto, esperando alguém no banheiro fazer um pipi para eu jogar uma mão. Eu aprendi observando ali, mas nunca participei. E depois, enfim, na vida adulta, saindo de casa, eu nunca mais tive contato. E ali nos idos dos anos, deve ter sido algo como 2011, 12, eu não tenho certeza absoluta, um dia eu descobri o PS. Não sei se foi o que veio primeiro, se foi assistindo uma transmissão na ESPN, ou se foi uma propaganda, e aí depois eu procurei, porque eu tinha esse gosto, né, que não foi satisfeito ali na infância, na adolescência, dentro de casa. E aí eu comecei, criei a conta, joguei ali, aí um pouco procurei se podia jogar live, onde que tinha em São Paulo, e daí veio. Que bacana. Daniel, e você tá com 49, vou comemorar, espero fazer uma festa bacana, reunir os amigos da vida, fazer 50 anos agora em maio.
E em que ano que o poker, com qual idade que o poker entra na sua vida? Cara, assim, como observador, né, como eu comentei ali Eu digo, claro, em vida adulta, né? Em vida adulta, como, então. sim. Cara, estamos falando de 11, 12 anos atrás, então algo como 38, 39 anos. Perfeito. Quer dizer, você está começando ali por volta de 2010, era aquele momento de explosão ali. Gus Hansen no Brasil, Full Tilt ainda em atividade. Quer dizer, você pega um poker antes da Black Friday, correto? Sim, sim. A primeira memória que eu tenho assim, lembra da famosa entrevista do Christian Cruel, vivendo uma vida de jogador de pôquer? Para Veja, correto? Ou para VIP, talvez? Não tenho certeza, mas era uma coisa encantadora, assim, né? Assim, uma coisa totalmente fora da caixa. Poxa, que bacana, tem alguém que faz um negócio tão legal, ganha dinheiro, não tem patrão e pratica esportes e compete, se desafia e evolui. São as primeiras coisas que começaram ali me instigar. Aí, naturalmente, eu comecei a ler algum fórum, alguma coisa. É uma época ali do Raul de Oliveira, Macari, no Brasil eu estou falando, né? Sim. Um pouquinho depois veio Alexandre Gomes, enfim. E aí eu comecei a acompanhar o cenário internacional também. E nessa época eu jogava em clubes em São Paulo. E 2013 teve na primeira etapa do BSOP, ainda ocorria lá no AMB. Eu satelitei, não imaginava pagar um buy-in de BSOP naquela época. Daí eu satelitei, fiz uma premiação lá, cheguei no dia 3, nada muito relevante. E depois joguei satélites no PS para as 2 etapas seguintes e puxei e viajei e fiz 2 mesas finais de main event de BSOP. Aquela variância positiva, sabe? One time, tem que bater as nossas também, afinal de contas, né, Daniel? Sim, é claro ali, já vinha jogando, sei lá, algo como um ano e meio aqui em São Paulo, já tinha uma certa noção, já tinha algum skill mínimo ali, mas certamente muito mais runei do que joguei bem. E aí isso é o tipo de coisa que te fisga, né? eu me lembro nessa época também, eu tinha conta no PS, sei lá, devia jogar City Gold de $5, $10, alguma coisa assim. Aí eu joguei um satélite lá e joguei que tinha na época um Sunday Six Max, que era um 62. E aí fiz mesa final, tudo nessa mesma época aí do BSOP. Assim, pô, acho que eu jogo pôquer. Doce ilusão, né? Deixa eu te perguntar. A impressão foi acho que eu jogo pôquer ou a impressão foi a impressão comum entre quem tá começando, que é o seguinte: esse povo é todo trouxa, eu sou um gênio desse jogo, eu vou ficar rico jogando essa parada. Para ser 100% honesto, e até porque eu era mais novo, né? E a gente com a idade, a gente vai se colocando mais no nosso lugar. É possível que eu tenha tido algum topetezinho ali sim, viu, Calil? Muito comum, inclusive. Em algum momento você olhou pro jogo e falou, cara, quer saber? Porque, afinal de contas, a gente tá falando o seguinte, você já tem 30, os 30 tardios, né? Já chegando nos 40 anos de idade, em algum momento você olhou e falou, cara, quem sabe eu vou largar isso agora e vou abraçar o poker naquela época? Não por um motivo. Eu tinha um bom trabalho, eu tenho 3 filhos, que naquela época ainda tinham idades que dependiam totalmente de mim, e isso nunca me ocorreu. A minha relação com o poker desde então como um hobby que eu fui começando a levar mais a sério, fui aprendendo e fui tendo os resultados, mas que não era o meu ganha-pão, né? Uma das coisas que eu mais ouvi, isso daí já muitos anos depois, né, mas depois de ganhar CPH e tal, uma das coisas que eu mais ouço nas mesas aqui em São Paulo, principalmente nos clubes, pô, você faz alguma coisa além de jogar poker? Aí não, na verdade eu não sou profissional de poker, eu jogo com alguma frequência, mas eu trabalho com TI e sempre que posso jogo. E aí é claro, tipo,
Nesse meio do caminho, houve umas férias que eu tirei e aproveitei para ir para a WSOP. Com exceção de 2013, que eu fui em todas as etapas do BSOP, de 14 para cá, eu jogo os de São Paulo e esporadicamente, quando consigo, viajo para um ou outro, igual o do Rio que nós nos encontramos ano passado. Sim. Mas a gente vai falar nisso, mas até muito pouco tempo essa era o poker na minha vida, né? O poker, né, enquanto financeiramente essa era a relação do poker com a minha vida, né? Eu trabalhava para pagar as contas e quando dava bom no poker, ou pagava uma dívida, ou presenteava, ou ia viajar, era para se divertir um pouco. E como deu certo, né? Afinal de contas, 4 títulos de CPH, eu narrei os 2 últimos, mas independente do momento que você cravou um CPH no poker moderno, sempre foi dinheiro, né? O torneio estadual de São Paulo, ele sempre foi um dinheiro que fez diferença na vida. E eu queria que você falasse um pouco, já que a gente já está entrando nos CPHs, eu queria que você falasse também um pouco do apoio da esposa, porque, Daniel, é encantador ver um cara que, pelo menos até dezembro desse ano, até dezembro do ano passado, era um jogador totalmente recreativo, com outra profissão em ritmo alucinante, tá com a esposa no clube de pôquer, sempre acompanhando a reta final, acompanhando a rede social e de camisa do Galo, né? Importante dizer. Então, ela é muito gentil, né? A Cris é paulistana, minha esposa Cristina. Aliás, um beijo enorme para ela, amor. Muito obrigado por todo o apoio, por todo o suporte que você dá em toda a minha vida, com os meus filhos. Eu tô com a Cris há 7 anos, ela não é a mãe dos meus filhos. E nós começamos a nos conhecer, começamos a namorar algo como um mês antes de eu ganhar o primeiro CPH. Então ela já me conheceu como jogador de pôquer e já foi parte desse primeiro título. Foi em 2016. Nós nos conhecemos exatamente numa quarta-feira de cinza de 2016, né? Hoje completam 7 anos de que estamos juntos. E acho que como 1 ou 2 meses depois eu ganhei o primeiro CPH e sempre tive o apoio dela, sempre tive a ponderação dela, né? E isso é bacana, porque infelizmente, assim, eu não tenho 100% de concordância, de apoio na minha família, como algumas pessoas conseguem. Talvez até a minha história seja mais comum, né? Mas ela entende isso. Meus filhos hoje entendem isso, algo que eles olhavam em algum momento no passado, eles olhavam assim com o olho um pouquinho torto. Mas é isso aí, é uma parceirona mesmo. Que demais, que de conta boa, né? Porque afinal de contas, quando você conheceu ela, você cravou um CPH e de lá pra cá cravou mais 3, isso não é muito feito, né, Daniel? Verdade. Se a gente considerar que tem uma pandemia aí no meio, né? É verdade. Exatamente, que demais. Daniel, tem uma das cravadas suas, se não me engano, a última, que eu tive o prazer de narrar, que foi uma muito especial, porque a gente chega num heads up entre você, que era tricampeão, correto, naquele momento? Sim. E o Decano, que é um ídolo de todos nós. Você vinha falando ali daqueles jogadores que estavam no começo do poker, você falou do Raul, falou do Christian, falou do Akari, e obviamente veio o Ale Gomes, e o Decano tá no meio desse panteão aí dos caras que começaram o poker no Brasil, dos primeiros grandes nomes do poker. Eu queria que você me contasse um tanto a respeito de como é que chegar numa reta final com um cara do porte do Decano e olhar para aquela seriedade toda do outro lado da mesa e ainda assim levantar o troféu. Cara, um barato, né, do mundo do poker é você ter oportunidade de estar com pessoas que em outras situações você não estaria, né? Assim, em que outro esporte um cara recreativo, né, um cara que joga tênis no clube vai jogar uma partida com o Nadal, não vai, né? E o poker permite isso pra gente. E eu já tive a oportunidade de jogar com muita gente bacana, tanto aqui quanto em Vegas. Até uma curiosidade, essa primeira mesa final que eu fiz do BSOP em 2013 tinha o Ariel Bahia.
que é um cara que até hoje continua jogando em alto desempenho, vide o último Best of Millions, né? Sim. E é um cara que é um craque, é um cara assim que tem estilo, né? Que tem e aí ao longo da vida fui jogando com vários. Se eu começar a citar aqui, eu vou esquecer vários. Mas entre você jogar na mesa, no early game, no mid game, você fazer uma mesa final que tem o cara e você uma hora ser eliminado, uma hora e você fazer um heads up, né? Foi especial, cara. Eu acho que eu tive a oportunidade de falar isso pro Decano. Joguei com muito respeito, com muita consideração. E, cara, foi... É uma coisa assim que... Eu acho que eu falei isso na entrevista pra você no final. Pô, imagina eu poder dizer pro meu filho que eu fiz um heads up com o Decano, né? Sim. Aí meu filho já acompanhava poker e tal. É sensacional, né? Daniel, numa estrutura muito inacreditável, o CPH é um torneio que a estrutura favorece muito. Aliás, o nível técnico das transmissões, e não custa lembrar que provavelmente essa entrevista está indo ao ar há dias do início da próxima transmissão, dias 13, 14 e 15 de março de 2023, a gente vai transmitir mais uma reta final, muito provavelmente com o Daniel nela, como é a tradição, e mais uma quarta-feira de um torneio comemorativo que vai acontecer lá no H2, e um torneio que privilegia muito a técnica. E aí eu vou te jogar na fogueira sem nenhuma dó, que é o seguinte: para o cara que é recreativo, que está trabalhando na ciência da computação, está trabalhando com TI, acorda de manhã, está lá mexendo, fritando o cérebro, provavelmente o dia inteiro resolvendo problema de lógica, e tem que sentar à noite, muitas vezes cercado por profissionais de pôquer, coisa que você não era, e vai enfrentar esses caras, vai bater cabeça com esses caras na estrutura boa. Fala para mim um pouquinho a respeito disso, porque talvez para o jogador recreativo, beirando os 50 anos de idade, uma estrutura mais acelerada seja mais apropriada e divertida, ou não? Eu estou completamente enganado. Cara, não tenho certeza da resposta se sim ou se não. O que eu posso dizer como jogador, primeiro, eu sempre tive muita consciência de quando eu estou enfrentando pessoas melhores do que eu. E isso acontece com muita frequência, né? É claro que eu evoluí com a ajuda de amigos que oportunamente a gente pode falar aqui. E, enfim, passei a ser um jogador vencedor. Eu tenho já há alguns anos no aplicativo, no celular, 100% dos torneios que joguei, registros, e enfim, eu sei o meu ROI, sei meu percentual de ITM, sei o meu profit live, né, que é o que eu jogo. Enfim, tô longe de estar ali na rabeira da coisa, mas também tô longe de jogar no nível que esses caras. Então, eu sempre tive ideia de quem eu estava enfrentando. E aí você, quando não tem as ferramentas técnicas, você tem que ir desenvolvendo outros caminhos, né? De evitar quem é melhor que você, de não se colocar em spot complicado, de entender a estrutura do torneio. Isso é uma coisa que facilita. Depois que você joga o mesmo torneio por várias vezes, e aqui em São Paulo a gente tem a oportunidade de jogar o CPH 7 vezes por ano, né? Esse ano vão ser 6 por causa aí da bagunça da pandemia, que passou uma etapa para o outro ano seguinte e tal, mas se jogar 6, 7 vezes o mesmo torneio, o main event com a estrutura do CPH, você vai se adaptando. Enfim, você conhece muito bem o field, conhece muito bem as pessoas. Cara, eu não sei, já me fizeram as perguntas, pô, por que você é tão vencedor no CPH? Tem algumas ideias assim, né? Uhum. Mas eu acho que isso, tem uma qualidade técnica ali, não tô no topo do field, mas eu acho que eu sou melhor do que a média do field. Eu evito muito a variância, assim, uma coisa que esses meus amigos que a gente troca ideia acabaram todos evoluindo, se tornando jogadores profissionais de online, e são jogadores que jogam múltiplas telas e volumam muito, né? Tem uma abordagem, quando você joga, sei lá, 400 torneios numa semana, você
pode aplicar o GTO ali e abraçar a variância, porque certamente se você tá jogando com field que você bate, você vai sair para frente lá no final, né? Agora, quando você está jogando um torneio, e no meu caso, até antes da pandemia, eu até conseguia volumar mais, jogava 2, 3 vezes por semana. Ano passado, por exemplo, estava jogando 1, 2 vezes por mês, né? Então você vai com mais carinho, você preserva mais a sua sobrevivência. Uma coisa que também eu acho, principalmente na mesa final, né, tem muito ego, e aí você vê as pessoas, por estarem numa transmissão, na televisão, quererem mostrar uma jogada mais de efeito, né, um mega blefe, e eu prefiro jogar um jogo mais sólido ali contra um field que, com uma outra exceção ali da mesa final, normalmente eu domino. E acho que é isso. Ter chegado em tanta reta final, quer dizer, ter cravado o primeiro evento facilita a segunda vez que você chega e não ter a pressão de já ser bicampeão, vai facilitando para a terceira e para a quarta vez? Ou é uma coisa que eventualmente você chegou uma vez, cravou, chegou a segunda, cravou, chegou a terceira, cravou, na hora que você chega à quarta, tá a turma em casa e os espectadores, os amigos estão esperando a cravada? No tricampeonato, algumas semanas depois, o amigo que fez o heads up comigo perguntou: pô, em algum momento você pensou que ia perder o torneio? Eu parei, pensei, não era algo que tinha meu coisa, falei, cara, eu acho que em momento algum eu fiquei pensando que eu ia ganhar o torneio. Eu sei que eu chego ali com uma condição de ter um bom desempenho e vou pensando na minha estratégia, na estrutura de blind, na formação da mesa, no ICM, na posição das pessoas, quem está pressionado, né? E, enfim, e vou me ajustando, né? E assim, depende muito também, né? Por exemplo, quando eu fiz primeiro o heads up com o Éder Campana, que já era um jogador muito bom naquela época, hoje é excepcional, muito, muito melhor que eu, putz, bala, vamos pra cima, e se encontrar um flip com ele, tô no maior lucro, né? Sim. E já em outras situações, não. Dei folds monstruosos para preservar o meu stack, falei, não, vou jogar um monte de pote pequeno com esses caras. Então, acho que é um pouco isso. E um pouco a variância positiva também, né? A gente não pode atribuir tudo a qualidade. A qualidade, a gente tem que ter um pouco de pé no chão. Perfeito, eu engoli 2 falinhas. A primeira, quando você falou, não, e em algum momento eu fiz as contas, eu sou vencedor no jogo, me deu muita vontade de te interromper e te falar, não diga. O cara que ganhou 4 CPHs. E a outra foi quando você virou e falou o seguinte, eu em momento nenhum eu imaginei que eu ia ganhar o torneio. E aí eu te pergunto o seguinte, a Copa do Brasil de 2014 do seu clube, em algum momento o senhor achou que ia perder o torneio? E explico por que estou fazendo a pergunta. Porque você tem uma característica muito legal, que é do torcedor do Atlético que mora fora do estado e que faz uma questão muito grande de, quando está numa situação de exposição, de estar com a camisa do clube, de estar levando, carregando a palavra, né? para usar o idioma da religião, quer dizer, tá levando a palavra ali para frente. Conta para mim um pouco dessa relação e da questão que você faz de estar com a camisa do Galo, porque ela é, obviamente, absolutamente independente, apenas uma coincidência que o narrador que estava te narrando era também atleticano. Foi um barato a gente ter uma mesa final no dia de jogo de Libertadores do Galo, que eu pude... Pô, Calil, para o torneio pra gente assistir o jogo, tá? Com cartão, né? E aí não custa a gente explicar para o amigo ouvinte, que o Daniel levou um papel e falou, Calil, pelo amor de Deus, pede para pausar entre 9h30 e 11h30 esse torneio. Eu sou nascido em Belo Horizonte e meu pai estava terminando faculdade quando eu nasci, e ele trabalhava numa mineração próxima aí ao município de Congonhas.
E logo nos mudamos para a vila dos funcionários dessa usina, e ali eu morei até 8 anos de idade. Meu pai é atleticano, e então nesse período ele me levou algumas poucas vezes no estádio. Meu pai não é um fanático, eu virei um atleticano pelo pai, mas até então não era uma relação assim tão forte. Depois dessa fase, meu pai trabalhou um tempo em usinas hidrelétricas. Então, imagina assim, eu morei em Tucuruí, no Pará, morei em Rondônia, morei no Amazonas. E aí, na vila residencial ali dos funcionários da usina, você tinha a galera que veio de São Paulo, a galera que veio de Minas, a galera que veio do Rio. E todo mundo tinha ali, né? Tinha os corintianos fanáticos, tinha os flamenguistas fanáticos. E eu não era um fanático, porque eu não era de Belo Horizonte. Depois eu morei no Triângulo Mineiro antes disso. E era um atleticano meio não praticante. E eu precisei arrumar ali a minha turma, né? Pra zoar, ser zoado, pra brincar, pra reunir pro jogo, pra botar camisa na pelada. E aí eu comecei, cara, sou atleticano e quero comprar camisa e acompanhar o Galo. E é interessante que hoje eu sou muito mais atleticano que o meu pai. E tem algumas passagens que envolvem o pôquer e o Galo. Uma delas, cara, no famoso pênalti do Vitor contra o Tijuana, né? Do São Vitor. Eu tô em Las Vegas e eu tô hospedado no Rio. Na época o WSOP ainda rolava no Rio. E tem aquela sala de apostas, né, de bet, que tem milhares de monitores de televisão com futebol americano, basquete, cavalo, etc, etc. Eu conversei com o operador daquela sala falando, cara, amanhã tem um jogo do Atlético Mineiro, é um jogo importante, expliquei para ele que era Libertadores, ele falou, cara, pode ficar tranquilo, eu consigo passar qualquer jogo do mundo aqui para você. Então tá bom. E aí, sem você ter que apostar? Sem, não, é porque você senta ali pra apostar e tem milhares de monitores. Ele, eu ponho pra você em um. Eu falei, beleza, você põe num, eu ponho aqui no radinho na internet, né? Sim. E vou ouvir o jogo. Cheguei lá no dia, cara, o cara arrumou jogo do Bangu, arrumou jogo de tudo que é time que você imaginar e não conseguiu pôr o jogo do Galo. E eu não me preparei para um backup pra ver o jogo de outra forma. Naquela época não tinha Premiere na internet, essas coisas todas. E na falta de como assistir o jogo, eu fui jogar um torneio no Venetian e eu vi no fone de ouvido o jogo. E na hora, cara, do pênalti ali no final do jogo, né? Você como atleticano sabe do meu sentimento, tipo assim, cara, será que de novo? Não é possível, né? Não é possível que a gente vai morrer na praia. E aí o narrador comemora a defesa do pênalti como um gol, talvez mais como um gol, cara. Eu solto um grito dentro do cassino. Imagina assim, eu tô de fone de ouvido, nem sei o que as pessoas estão falando, tô quietinho ali, não abri a boca durante o torneio. E, né, levanto os braços assim, me exalto. De repente vem os seguranças, né? O senhor pode nos acompanhar? E até explicar pro cara que eu tava ouvindo um jogo de futebol, o jogo mais importante da vida do meu time, e que teve um pênalti no último minuto que o cara defendeu. Eu cortei um prego ali de não ser preso em Las Vegas. Mas depois de pedir muitas desculpas, os caras deixaram eu voltar pro torneio. Que naturalmente eu não tive concentração nenhuma para ir bem e devo ter caído pouco depois. Que demais, que demais. Vale lembrar para quem está acompanhando o PokerCast que naquele ano o Atlético foi campeão depois da defesa do Victor no jogo contra o Tijuana, que era um time mexicano que não era nem para estar na Libertadores, né? Porque eles não disputam a Libertadores, foram convidados naquele ano. O Galo passou pela semifinal e final e acaba sendo campeão. A parada de levar a palavra, quer dizer, você vai para Vegas, você vai de camisa do Galo sempre? Pros cassinos e tal? Pô, cara, você deve acompanhar as mídias sociais aí do Galo, quando até a galera que viaja e põe a hashtag Galo pelo Mundo, né? E aí o marketing do Atlético Mineiro republica algumas pessoas. Eu posto sempre, cara. Que demais. Eu tava em Fernando de Noronha agora, antes do carnaval, e não postei ainda, mas eu fiz a foto para postar o Galo pelo Mundo. Que demais, que bacana.
Interrompemos a nossa entrevista com o Daniel Freitas para falarmos, claro, do 1 milhão da Suprema. Tá dentro da Suprema Micro Series. É 1 milhão Baratex por apenas R$250 e no formato que todo mundo é apaixonado, Mystery Bounty. Faça como Gabriela Belisário, abra aquele baúzinho, quem sabe, né, de R$22 mil. Vamos que vamos, GL. E voltamos para a entrevista de Daniel Freitas. Daniel, voltando para o CPH, uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, que é naturalmente o seguinte, você é um jogador que joga os main events, vai muito bem nos main events, né? Volta e meia, não só a gente te narrou sendo campeão, mas te narramos em outras retas finais, mas eu não te vi disputando a ponta do ranking do CPH. Obviamente ele é um ranking que ele demanda muitas horas do jogador. O ranking não era até o ano passado uma briga que dava para você entrar ou que não te interessava por algum motivo, porque queira ou não queira é muita grana, né? Pô, naturalmente que interessaria, era só uma impossibilidade minha, né? Não tinha como grindar o CPH, né? Salvo engano, uma etapa de CPH hoje tem 39 torneios, considerando tirar o Ladies, os Seniors. Aliás, até o ano passado, que esse ano até os Seniors eu vou poder jogar. Então, eu conseguia jogar normalmente, até a quinta etapa, eu joguei 2 torneios por etapa, né? Joguei o Startup e joguei o Main Event. Na sexta etapa, que eu consegui jogar, que eu consegui disponibilidade, eu não passei no Main Event e cravei 2 paralelos. Então foi um ano bacana, mas para você ter uma ideia, eu tenho 8 pontuações no ano. Uhum. Salvo engano, o Fábio Murakami teve algo como 60 e poucas ou 70 e poucas pontuações. O que você fez no ano ele fazia por etapa, né? De pontuação, aliás, que homem ele, né? Sim. Eu terminei em 11º, que a rigor não seria premiado, mas com o fato de terem sido reduzidas para 6 etapas esse ano, eu acabei beliscando ali os bainhos dos main events desse ano. E uma coisa bacana, a direção do CPH, né, o Leandro Bran, viu ali a dinâmica de pontuação esse ano, como talvez aquilo estivesse favorecendo muito quem pudesse jogar 2, 3 torneios por dia, dar múltiplos buy-ins. Tem torneio de multi, que você pode dar quantos buy-ins quiser, e aí o cara entrava com vários buy-ins no late ali, já sendo quase que impossível não fazer um ITM, né? Uhum. E aí eles estão revendo para esse ano, fizeram alguns ajustes, vão valorizar mais alguns torneios, salvo engano, o Main Event, o High Roller, o Startup, esses eventos que em tese são mais fáceis de pontuar, acho que eles vão desvalorizar um pouco. Enfim, o pessoal ali não é uma ciência perfeita, mas estão buscando ali critérios que favoreçam mais os resultados mais difíceis, né? Acho que vai ser bacana. Quem sabe esse ano? Uma boa hora para a gente contar o que você vinha me contando na ligação telefônica que a gente fez, quando a gente vinha tratando a respeito da entrevista, que foi um ano de grande mudança profissional na sua vida, né, Daniel? Sim, eu trabalho com consultoria já há quase 30 anos, como gestor de consultoria e diretor de operações de uma consultoria nos últimos 3, e embora tenha trabalhado com pessoas maravilhosas nesse período, muitas delas me acompanharam no torneio ontem, cara, foi sensacional, uma galera que não é do poker, criaram um grupo para torcer e mandar um explicando para o outro, o que aconteceu, foi isso, foi aquilo, que naturalmente eu só vi depois do torneio. Um abraço grande para todo o meu time de operação, com os quais eu trabalhei nos últimos 3 anos na Prove. Enfim, ontem no torneio o pessoal da empresa criou um grupo, o pessoal que nem conhece poker, para acompanhar, e um foi explicando para o outro ali o que estava acontecendo, mandaram várias mensagens. É um pessoal sensacional, cara, assim, em 30 anos de profissão, enquanto seres humanos, enquanto pessoas,
É uma área que tem gente mais nova, assim, que eu amei trabalhar com esse grupo. E só que, cara, é muito desgastante. Toda profissão o é, mas algumas, né, nas quais você nem sempre tem horário, às vezes tem uma carga semanal de trabalho muito grande, responsabilidades muito grandes, pressões, cobranças, projetos nem sempre, por mais metodológicos e experientes que a gente seja, nem sempre são 100% assertivos, então é desgastante demais, eu andava muito cansado, muito estressado, e não estou mais nessa empresa desde dezembro, e inicialmente eu falei, vou descansar um mês, daí passou esse um mês, algumas empresas com as quais eu tinha ficado de conversar, pô, e aí Daniel, vamos falar... Pô, pessoal, tem uma viagem agora no começo de fevereiro, vou voltar no carnaval, vamos falar depois do carnaval. E nesse período, eu venho tentando avaliar se eu consigo, de uma forma mais tranquila, fazer do poker o meu sustento e pagar minhas contas, sem depender de big hits ou de alta variância e tudo mais. Venho estudando, venho testando, né? Uma coisa interessante, né? Tem alguns poucos jogos ali no GG que aparecer, pô, o cara tá aqui nesse torneio, sei lá, 100 jogos, 80 jogos, que é justamente essa fase de teste, tipo, cara, um dia eu jogo um ABI ali de $5 para ver como que eu vou, no outro dia eu jogo um ABI de $15 para ver como eu vou, num dia eu jogo 8 telas, no outro dia eu jogo 4 telas, tentando ver onde que eu me enquadro e com muita humildade ali, jogando valores baixos, fazendo coaching, lendo livro, revisando os meus torneios, algo que eu nunca fiz na vida. E impressionante como que isso já deu uma evolução assim, em 1-2 meses de trabalho. E aí, cara, de uma forma muito despretensiosa, eu joguei no domingo, daí não tava jogando $150, mas aparece um torneio de 10 milhões, metade de um buy-in de CPH, né? Sim. $150. Pô, e o freeze out é uma delicinha, né, Daniel? Porque o freeze out te coloca na mesma condição do Padilha ou do Will Arruda, né? Quer dizer, você vai entrar com um buy-in e eles com um buy-in, né? Sim. E eu joguei no domingo junto com outros torneios. Joguei relativamente bem, fui bem. E tinha um cara bastante me dando muito trabalho na mesa e uma certa altura a gente começa a levelar um pouco. E eu tribeto um 10-10 e ele já tinha me forbetado umas 2 vezes, eu tive que largar lá um Ice Dama, um Ice Vala. Falei, cara, eu não vou largar, vou tribetar pra abraçar e batata. O cara me pôs na porta, ele tinha Ice Rei e irritou, e eu caí no finalzinho ali do dia 1 no domingo. E não jogaria na segunda, que eu fui dormir tarde, eu acabei fazendo uma retinha final de um outro torneio, de um outro site, e botei para despertar a segunda, era 9 horas da manhã, o último dia 1, né, na segunda-feira. Com tempo de blind normal, acho que depois ainda teve um last chance lá que era mais turbo. Aí eu botei para despertar 15 para as 9. Falei, cara, se eu tiver descansado, eu vou levantar, ir pro escritório e jogar. Se não, vou virar pro lado e dormir, porque é um torneio muito grande, né? Sim. E aí despertou, batata, não tô bem, desliguei, vou dormir de novo. Fui dormir, mas aquelas coisas, né? Parece que tem ali um anjinho da guarda, alguma coisa que me acordou, me tirou o sono, era uma, sei lá, já tinha começado o torneio. Eu peguei o celular e registrei. E joguei o dia 1 no celular. Comecei a jogar na cama, fui escovar os dentes, fui tomar café. Aí sentei na sala, daqui a pouco almocei, fui ajudar a arrumar a cozinha, tomei banho jogando. E aí terminei bem o dia 1. Foi um field gigante de 64 mil pessoas, passaram 10%, né? 6.400 pessoas aproximadamente, eu passei em 39º. Aí na hora que você passa em 39º, você fala, opa, peraí, vai voltar 4 horas, vamos levar mais a sério. Aí
fiz uma caminhada, limpei a mente, fiz uma respiração, liguei o PC, sentei no escritório, vamos jogar focadinho aqui, porque pode ser que isso aqui dê bom. E assim foi, cara. O blind volta um pouco, né? No dia 2, eu passei com 100 blinds que viraram 140, então foi suave jogar. E na hora que afunilou lá na frente, tipo 100 lefts, 100 e poucos lefts, deu uma desregulada e eu cheguei a ficar com 3.9 blinds. Mas joguei um jogo de short stack que eu me orgulho, assim, dei alguns folds que não existe ali com 5 blinds, 6 blinds, e eram bons. E um pouco de sorte, na hora que eu chovo, na verdade eu nem chovo, eu abro 3,5 porque tá no pay jump e tem outros shorts, eu gasto meu time bank para ver se alguém cai antes, para tipo pay jump de $800, de $1.000. E aí ninguém paga 3 blinds e meio, ou 3.9 blinds, que seria o show. Eu ganho uma coisinha, daqui a pouco de novo eu faço um fake all-in, de novo puxo o pote, daí daqui a pouco eu já tenho um pouquinho mais de fichas, daí no all-in eu dobro, e deu uma ventadinha assim, né, tipo, sei lá, 10 minutos, 15 minutos eu fui de 3 blinds para 30 blinds. E aí voltamos pro jogo. E teve uma coisa muito interessante nesse torneio, né? Assim, eu não tenho tanta expertise de online. Se você me permite interromper, o que é curioso para um cara que veio da ciência da computação, né? A preferência, a predileção pelo ao vivo. Pode ser. Bom, a gente pode falar disso daqui a pouco. Eu acho que tem um pouco relacionado ao prazer, enfim. A socializar, né? Enfim. Sim. Mas, assim, só para concluir, aí quando eu fui ali para 30 blinds, com muita consciência, cara, velho, tava, sei lá, 80 left. Cara, dessas 80 pessoas aqui, deve ter, sei lá, 70 que nunca viram essa premiação. Sim. Daqui a pouco, quando tiver 30, 20, vai ter 95% que nunca viram essa premiação. Essa galera aqui tá muito pressionada, né, por estar numa reta dessa, cara. E eu joguei como tivesse jogando o 30k lá do H2, cara. Soltei o braço, fomos pra cima, abri o range, comecei a explorar e chegamos a liderar o finalzinho do dia 2 e passamos em terceiro pro dia final, né? E aí, chegando no dia final, bom, aí as coisas... Eu me preparei muito bem pro dia final. Fui no Sharkscope, olhei jogador por jogador, Pocket Fives, Random Mob, notícias de Google, fiz note de cada um e continuei nessa linha, cara, porque eu achei que na mesa final os caras, os prós, isso incluía o alemão, que eu achei que até fiquei sabendo que ele é alemão hoje, né, mas achava que era russo, porque ele estava jogando com a bandeirinha da Rússia. E tinha um argentino também fenomenal, cara, que eu tinha jogado com ele na véspera, ele tava short stack e jogou brilhante, e ele arrumou ficha no dia final, cara, na mesa final, e eu sabia, cara, que esses caras iam estar fazendo o que fizeram, né, de explorar o ICM, de explorar os outros jogadores, inclusive tem um call que é bastante controverso. Tem um cara com 4 blinds, um com 10, um com 12, eu tenho 15, e o argentino chova 30 e poucos blinds reto num gap lá que o grandão já tinha foldado, né? E eu tenho 9-9, cara, que não tenho certeza, mas desconfio que colocando a premiação no solver, colocando a situação é um fold claro. Mas eu sei, cara, que o cara ele sabe que ele só vai tomar call do cara de 4 blinds, né? Nessa situação de CM ou de um Ais Rei da vida. E eu falo, cara, eu sei o que o cara tá fazendo, não posso
não posso me acovardar não, e eu dei o call, o cara tinha 10-7, eu dobro nesse spot, tem um spot de 4-bet shove light, que eu sei que quando a minha frequência de open estava muito grande, o cara começou a me explorar e aí contra-ataquei, joguei sem pensar na premiação muito assim. É claro que cada vez que subiu o pay jump aqui, em alguns momentos a minha esposa ficava aqui tensa atrás de mim, em alguns momentos o meu filho, e a gente comemorava, batia na mão, levantava da mesa, abraçava, mais tantos mil, tal, mas assim, era depois que arrumava, assim, e assim foi, cara, e assim foi. E aí, chegou lá, como um CPH. Você vai jogando mão a mão, tentando tomar boas decisões, tentando identificar as fraquezas dos adversários, tentando entender o que cada um está fazendo e, nas suas limitações ali, reagir, né? Foi fantástico, cara. Eu me lembro que eu só me dei conta que o heads up estava valendo R$1 milhão no break. Depois de já ter jogado um nível inteiro o heads up, que eu fui me dar conta. Que foi até aí que eu sugeri acordo de novo pro cara, mas ele não quis. Que demais, que demais. O prêmio de $600 mil quase, ele muda o seu plano? Quer dizer, a partir de agora, você falou, eu vou dar um tempo, eu resolvi que eu vou tomar um ar, vou ver se dá para pagar minhas contas pelo jogo e tal. Muda alguma coisa? Quer dizer, obviamente muda a vida, né? Porque a gente está falando aí de R$3 milhões quase. mas muda a vida também no sentido de que agora dá para jogar mais caro, dá para pensar em mais viagens, dá para dar rolê, muda alguma coisa no plano dentro do poker ou não? Você vai continuar no ritmo e na toada, para usar o mineirês aqui nosso, na toada que você estava indo testando para ver se dá para viver de poker ou não? Eu vou quebrar em duas partes. Inclusive é uma conversa que, do pouco que eu consegui estar com a minha esposa hoje, que a gente trocou uma ideia. Eu tenho muita consciência de pessoas que tiveram big hits e foram jogar ou cash caro, ou subir muito buy-in, ou jogar high rollers pelo mundo e depois se colocaram em dificuldade. Uhum. Eu tenho muita ciência do que eu posso jogar. Você não me vê, às vezes, nem jogando nem high roller de BSOP, que, né, para os meus resultados, para o meu profit, eu poderia estar jogando. Eu jogo high roller de BSOP satelitado quando eu jogo, né? Eu falei para você que estou fazendo experiências aqui, estou fazendo experiências com a BI 5, com a BI 10, a BI 15. Sim. E vou tomar muito cuidado com isso, porque eu tenho certeza que se eu inventar moda aqui, eu vou ser jantado. Então, primeiro eu tenho esse cuidado. E mais, hoje eu estou com 2 dos meus 3 filhos formados, a terceira começando faculdade, isso alivia um pouco a carga financeira da vida. Eu estou num processo de trabalhar menos, de gastar menos dinheiro, de ajustar minha vida, e vai ser muito legal ter mais dinheiro na conta, ter uma aplicação, ter uma receita, mas não pretendo comprar nada de alto valor, não pretendo fazer nada de muito especial, né? Enfim, não tenho nenhum grande plano para o dinheiro, talvez algum patrimônio, mas enfim. Então, assim, do ponto de vida do meu plano e da minha vida, não muda muito. Muda Sim. bastante esse teste que eu estou fazendo, porque se em 1-2 meses não funcionasse eu viver de poker, eu não conseguisse pagar as contas, né, e começasse a entrar na reserva, eu ia ter que levantar a mão, mercado, tô de volta e procurar emprego. Que com muita justiça era bem provável, né, Daniel? Porque 2 meses é uma amostragem muito pequena. 2-3 meses, alguma coisa. E assim, eu não precisava necessariamente conseguir resultados, mas pelo menos sinalizar que eu tinha um caminho, que eu tinha um processo, que eu tinha um plano, que
com a minha expertise... loucura total. Porque, assim, uma coisa é um jovem que mora na casa dos pais, estruturar isso e construir isso ao longo de 1 ano, 2 anos, né? Outra coisa é alguém que tem obrigações, contas, né, com quase 50 anos de idade, que tem já uma expertise, que também não é alguém que está começando, que já tem resultados, que já tem alguma reserva e tudo mais, mas que tem também uma necessidade maior, né? Tem um custo de vida que precisa ser bancado. Então eu precisava encontrar uma fórmula de bancar o meu custo de vida, ou que me mostrasse que em 6 meses, em 1 ano, eu chegaria, que tinha um processo e que quanto que eu ia ter que investir nesse período e tal. Então, é claro que uma premiação desse montante vai me permitir fazer isso com mais, né, fazer como o garoto, né? Sim, sim, claro. Entendeu? Se eu precisar jogar, sei lá, o que seria uma grade 0 de um time de pôquer e começar por aí e corrigir os meus defeitos para subir para a grade 1, é isso que eu tenho que fazer, e agora eu tenho tempo para fazer isso. Naturalmente que vou poder viajar mais para o BSOP, não sei o LRPT, isso não estava nos planos, talvez não seja possível, mas seria, né, talvez o de Montevidéu, não para jogar torneios muito caros. Eu já, né, na minha vida de amador, eu já fui 3 vezes a WSOP, e uma 4ª vez fora da WSOP a Vegas. Vou poder viajar a Vegas com mais tranquilidade. Tem ano que dá, tem ano que não dá. Esse ano dá. Esse ano dá. Esse ano vai dar. E na vida pessoal? Porque eu te sigo nas redes sociais, de um carinho que foi criado exatamente pela oportunidade que tive de te narrar e das brincadeiras todas referentes ao Atlético que a gente fez, né, que a gente trocou, eu do lado de cá do microfone, você do lado de lá da câmera, e você é um cara conectado com música, conectado com causas políticas também. Entrevistei recentemente o Lipe Pive, uma entrevista que você elogiou e gostou e tal. Vai dar para ter uma parte dessa premiação gigantesca, eu imagino que deve ser para dar uns belos rolês, assistir shows com certeza. Eu adoro música de forma geral, né? Eu ouço muito rocks clássicos, principalmente década de 60, 70, mas gosto de MPB, gosto de samba, enfim, ouço um pouco de tudo. Música é uma coisa que me agrada. O principal rolê meu e da minha esposa é ir em barco, música ao vivo ou ir a shows. Sempre tive vontade de aprender a tocar e trabalhar muito, e jogar poker não sobra muito tempo, mas ano passado eu comprei uma guitarra, comecei a fazer aula de música agora. Pô, certamente, cara, de repente um desses shows memoráveis que vai rolar em outro país, poder ir. Não tinha nem pensado nisso, mas que coisa legal, que ideia legal que você tá dando. Que legal, aguardo fotos. Boa. Gosto muito, cara. Gosto muito de música. Vou perguntar um clichêzão porque não resisto. Qual que é o show que você gostaria de ver de banda viva, né? Não vem me falar do Hendrix, que esse aí todos gostaríamos. Qual show que você gostaria de ver de banda internacional que você não viu ainda? Cara... Que tá ativa. Que tá ativa. É até banda viva, mas que não tá ativa seria o Led Zeppelin, com certeza. Né? Um dos integrantes não tá, mas 3 dos 4 ainda estão vivos. Cara, eu já tive a oportunidade de ver grandes ídolos, cara. Tem um facilitador, né, Daniel? O fato de morar em São Paulo é mais ou menos tipo morar numa cidade pequena ou média dos Estados Unidos, uma cidade média dos Estados Unidos, né? E, eventualmente todo mundo passa por aí, né? Sim. Me pegou de surpresa, tentar pensar rápido aqui. Cara, o Queen, eu perdi uma oportunidade. Uma das vezes que eu estava em Vegas, teve um show do Queen e coincidiu com a minha filha tá terminando o intercâmbio nos Estados Unidos e ter ido me encontrar em Vegas, e naquele dia ela querer assistir um show, e eu fui com ela a outro show que era a predileção dela. Eu estava 1 ano sem a ver, morrendo de saudade. Acho que o Queen, acho que seria um dos poucos que eu não assisti. Acho que todas as meus grandes ídolos eu assisti todos. Que bacana, que legal. Daniel, uma coisa que é um clássico do PokerCast, eu não posso deixar de perguntar a respeito do Nick.
Seu nick na GG Poker é Gugagi, Gugagi. E eu gostaria, por favor, que você nos explicasse esse, como é que chama? Enigma. Cara, tanta gente me perguntou isso hoje, eu acho que eu vou botar no meu Instagram. Gustavo, Gabriela, Giovana, que são meus 3 filhos. Gugagi. Que legal, que bacana. E eu uso o mesmo nick em todos os sites que eu tenho com. Que bacana, que bacana. Que eu acho que nem para os profissionais nem é uma prática, né? O cara usar vários nicks talvez dificulte um pouco mais obter informações dele, né? Se bem que para quem tem o Pocket Fives aberto, né, no final das contas fica tudo unificado lá, né? Bacana demais. E Daniel, por fim, quando a gente começou a conversa, antes da gente entrar no ar, você me falou, Calil, alguma coisa eu queria agradecer os amigos que me ajudam a evoluir e tal, e a gente vai caminhando para a parte final. Gostaria de deixar o espaço aberto para você agradecer quem for necessário, afinal de contas, que homem, que resultado magnífico e que história legal. Cara, primeiro eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou o Alan na Twitch, agradecer todo mundo que me mandou mensagem no Instagram, mensagem no WhatsApp, porque quando alguém que às vezes nem te conhece ou que te conhece, mas não é uma relação distante, se dá o trabalho de perder o tempo, de mandar uma mensagem de apoio, de incentivo, de torcida ou de parabenizar no final, a gente precisa ter o mesmo carinho de volta. Então, assim, muitíssimo obrigado nesse momento por essas pessoas. Queria agradecer aos amigos do dia a dia aqui, a turma que a gente está jogando aqui diariamente no H2. Não vou correr o risco de falar nomes, porque certamente alguém vai ficar de fora, mas tem muita amizade, tem muita gente bacana, incluindo a equipe de organização do torneio, o diretor, os floors, os dealers, os garçons, que é a gente que está com a gente ali do dia a dia, né? A gente tem que agradecer quem está com a gente no dia a dia, né? No momento de glória, quem sempre esteve com a gente. E que eu falei que eu gostaria de agradecer, inclusive tem uma historinha, se tiver tempo. Por favor, tempo total. Quando eu comecei lá atrás, 2013, 2014, comecei a ter alguns resultados, tinha um grupo ali, nós éramos uns 6 ou 7 amigos, dos quais 4 ainda são amigos próximos, que sou eu, o Vini Perry, que hoje é jogador do samba, com resultados expressivos, a Nayara Rocha, que já passou pelo Step Team, pelo samba, hoje joga por conta, e o Tom Goldfinger, que esteve comigo ontem na mesa final, cara, que com muita dor eu eliminei. E aí é parte da coisa, né? A gente tem que ter muita lisura, muita corretude no jogo, e eu tenho certeza que ele entende isso. E então foi uma coisa muito especial, cara. Assim, são pessoas que se tornaram profissionais, que evoluíram e que aprenderam muito mais que eu, e trocam ideia, e que estão disponíveis, e que me ajudam, e que me corrigem, que me puxam a orelha. Então eu queria, assim, tem muita gente que agradecer, como eu fiz de forma geral, mas mandar um beijão especial para esses 4. E assim, cara, foi muito especial estar com o Tom ali. O Tom é um ser humano sensacional, uma pessoa com uma história de vida bacaníssima. É um músico, como a Nayara costuma dizer, animal, assim, não é qualquer coisa. Eu sei que você é músico, se um dia você tiver a oportunidade de ver um vídeo dele ou de fazer uma jamzinha com ele, é uma coisa de outro mundo. E o Tom era um cara assim, que tipo, se a gente chegasse no heads up e eu perdesse o heads up para ele, é aquele cara que a alegria não seria nenhum milímetro diferente, né? Então foi uma coisa especial, assim. A gente até nem tá tão próximo, a gente nem tem trocado tanta ideia ultimamente, mas é aquele cara que você torce por ele invariavelmente, né?
Então, assim, isso deu um gostinho muito especial, cara. A gente se encontrou só na mesa final, né? E infelizmente ele caiu em oitavo. Ele teve um spot muito complicado lá de 10-10 contra Vala Vala, né? E que acabou sendo determinante para o torneio dele, infelizmente. Mas faz parte. Ele é muito competente e ele ainda vai ter resultados maiores. E teve um match também, né, senhor Daniel? O Vini Perry, que é São Paulino, né? E tricampeão mundial, né? Como eles gostam de enaltecer. De futebol ou de pôquer? Falou lá atrás comigo que se eu chegasse no pódio desse torneio, que ele ia jogar o BSOP com a camisa do Galo. Então, por favor, Calil, me ajude a cobrar e a registrar esse momento aí no próximo BSOP São Paulo. Pode ficar tranquilo que se ele não usar, faremos denúncia a respeito do assunto, tá bom? Está devidamente exposto aqui, vai ficar. Inclusive a camisa já está em mãos, já mandei a camisa para ele. Maravilhoso, está registrado no PokerCast e veremos o rapaz então de camisa do Galo no próximo BSOP. Isso aí. Perfeito, tá registradíssimo. Podia ser muito pior, né? Podia ser dos rivais locais, usar uma camisa do Galo não vai ser dor nenhuma para ele. Você sabe, né? Você sabe. É que os nossos rivais direto, já foi legal, né? A gente trocar ideia. Ultimamente tá muito dispare, né? Então não tá dando para nem zoar os caras direito. Maravilhoso. Acho um bom momento da gente encerrar, cara. Que história incrível, Daniel. Que legal poder te trazer uma coisa que eu já tinha cogitado quando do quarto título paulista. É um feito que é absolutamente incrível, absolutamente magnífico. E aí aproveitar essa bola rolando na cara do gol com uma forra gigantesca e poder contar a história, e mais ainda, né? O PokerCast, a gente brinca que o PokerCast regula a conta das pessoas, mas que regulada da conta do PokerCast, que na hora que a gente acaba tendo a conversa para fazer, no momento que você faz uma transição, né, de carreira e vai parar e poder receber em primeira mão essa história é simplesmente sensacional, Daniel. Muito obrigado pelo carinho, obrigado por tudo e sucesso para você, muito sucesso e parabéns. Muito obrigado, Calil. Foi uma honra e um prazer enorme. Um abraço. Marcelo Lanza, que homem é Daniel Freitas. Se o tetracampeonato paulista não bastasse, o homem vai lá, dá uma aposentadinha e é vice-campeão para $500 mil. Já dá aquela resolvida na vida. Que homem, hein? Eu tô achando que quem vai aposentar sou eu, porque esse negócio funciona, viu? Como funciona? Os semi-aposentados que a gente conhece por aí, meu amigo... Fenomenal, né? Fenomenal. Que homem maravilhoso. Não, mas ele aposentou do trabalho, do poker não, viu? Mas algum tipo de aposentadoria tá ali de quer, né? Parece que o negócio potencializa. É a palavra, né? Aposentadoria. É a palavra, parece que ela potencializa. Vou dar uma paradinha, exatamente. Quando eu estiver na Bad Run lá no Royal Five, eu vou dar uma aposentada no PokerCast e deixo as 3 semanas sem, que é capaz de eu forrar lá, viu, patrão? Aí te apertou, patrão. Porque eu sozinho não faço, não. Então, firma o corpo aí. Aposenta de outras coisas. E vamos, claro, para as nossas redes sociais, mas não sem antes falarmos da SX Poker. A SX Poker tem cash games, aquele atendimento especial via fichas 24 horas e o atendimento personalizado também, com torneios milionários, sem taxas, sem burocracia e cheia de bônus e promoções. Segunda-feira estarei no escritório da SX para gravar um trabalho ali de redes sociais dele e vou poder mais uma vez testemunhar toda aquela estrutura magnífica que está lá feita para te atender na Suprema Poker. Então jogue na SX, venha jogar na SX. Boa. Redes sociais? Claro, Lanzinha, vamos sim. Começamos com o Maxwell Marinho, que falou o seguinte: cara, abri minha conta na SX, abri minha conta na Suprema, abri minha conta na Pay for Fun. Cara, olha que ser humano maravilhoso. É só mandar, é só agradecer
um cara que é o seguinte, quem apoia os nossos patrocinadores está apoiando diretamente o PokerCast, não é nem indiretamente não, é diretamente. Então muito obrigado, Maxwell. Recebemos também a mensagem do Kleber Ramos, que nos deu a ideia de fazer entrevista com os anônimos do poker, a galera que está começando, turma do micro, os recreativos, lucrativos. Enfim, ele mandou essa ideia, elogiou pra caramba o nosso trabalho. Cara, eu queria mandar um abraço para ele. Eu já pensei muitas vezes em como fazer isso, continuo pensando, agradeço demais a mensagem, super carinhosa, cara, legal demais. E, por último, eu recebi um desejo de boa sorte do Vinícius Pagioli, cara. O Vinícius mandou uma mensagem: Gui, vi que você tá jogando Royal 5, GL Máximo, vai atualizando a gente. Esse fato é digno de lançar um canal na Twitch e começar a streamar, hein? Tenho certeza que seria sucesso demais. Olha, vou admitir que se um dia isso acontecer, Vinícius, você pode me mandar uma mensagem porque você foi o primeiro a dar ideia. Eu não tinha nem cogitado essa possibilidade, mas ainda tem muita piscina pra eu nadar, viu? Tem muito quilômetro nessa corrida antes de eu abrir minha tela, eu tô ali corrigindo. Aliás, cara, é muito legal, viu, Lanzinha? Por exemplo, hoje eu acordei, o que eu tenho feito é estudar na hora que eu acordo. Quando eu termino de acordar, eu abri minha tela, entrei lá no Discord do time para dar uma estudada. Cara, falei, bicho, vou fazer um review das minhas mãos sozinho ali, vai que alguém entra, de repente sempre tem. Cara, hoje aconteceu e tantas vezes aconteceu de algum instrutor chegar, entrar e eu acabar tendo o review ali. Os caras fazem por carinho, sabe? Eles querem ajudar. É um time que, além de ter muito material para estudar, sempre está todo mundo ajudando todo mundo. Então a experiência está sendo incrível. A semana não foi lucrativa no jogo, não. Pelo contrário, foi uma semana que eu andei runando muito mal também e readaptando ao jogo depois de narrar o LAPT. Mas tem sido muito incrível. Muito obrigado a todo mundo que tem me desejado sorte e aos professores todos que estão me ajudando uma barbaridade. Coisa boa. Finalização. Vamos de finalização. Superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo. É mais que poker, é Super Poker. Na aba de clubes, a guia de clubes onde jogar a agenda diária de torneios. Mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. No YouTube temos altas transmissões, tivemos LAPT, tá vindo CPH por aí. Na Twitch, trabalho do querido Alan que tem surpresas aí, parabéns, Alan. E lá também tem as melhores transmissões. E vamos para ela, professor Marcelo Lanza Maia. Dica cultural. Lanzinha, cara, uma coisa que você falou quando eu falei que eu estava começando a jogar pôquer e levar o jogo a sério e com o plano de transformar o pôquer em profissão, é a respeito da minha dedicação. E cara, eu descobri um canal, eu já conhecia, mas eu não tinha acompanhado com tanto carinho quanto ele merece, o canal do Jay Nandes Poker. Ele fala muito de Omaha de 5 cartas no canal dele, é um canal do YouTube, é em inglês. Eu andei discutindo com algumas pessoas a respeito de situações e muita gente falou, cara, eu nem entendo inglês, mas fico vendo ali os spots, como que ele joga e tal, e achei realmente demais. Então é uma dica que ela é mais pokerística do que cultural, mas eu achei bem legal. Poker também é cultura, senhor. Exatamente. Eu tô numa situação meio complicada, confesso, mas porque eu não tô conseguindo ver nada. E eu ia no cinema ver Quantum Mania e não fui, cara. Viu o quê? Homem-Formiga. O filme novo do Homem-Formiga, mas eu não fui, cara. Eu tô zero tô 0-0 aqui, não tem não. Então tá joia, não tem problema não. Fica uma dica de pôquer, tá ótimo. Olha, eu vou te falar, tem uma rede social que eu tô me divertindo bem, viu? A rede social se chama BeReal. É uma rede social que ela abre, não tem filtro, não tem nada, você consegue fazer um post por dia e você posta, ela pega a câmera da frente e a de fundo do seu celular, você posta o que você tá vendo de frente e a sua cara vendo o que você tá vendo. Tem algumas pessoas queridas, tipo a Fê Lopes, o casal Unzueta e Felipe, o Serginho Prado tá por lá e eu ando usando muito o BeReal, então fica também essa tá bem legal, viu? Aí sim, senhor.
@GuiCalil e @LanzaMaia são os nossos Instagrams e Twitters. Lembrando que o PokerCast é trazido a você semanalmente pela SX Poker, pela Suprema Poker, pela Pay for Fun e pelo Bodog. E estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players. Nos indique e nos dê 5 estrelas. É super importante as 5 estrelinhas no Spotify e no iTunes. E a edição é do maravilhoso músico Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu! Playing for the high one, dicing with the devil, a gun with a